Senhor Deus, obrigado, Pai. Obrigado porque estamos aqui mais um dia, ó Pai, na Tua casa, para poder aprender um pouco mais da Tua palavra, Senhor. Estamos aqui porque nós buscamos, ó Deus, o conhecimento, nós buscamos, ó Pai, entender a Tua palavra, porque a Tua palavra é que nos guia, ó Deus, e nossos passos, eles dependem do que nós entendemos na Tua palavra, que é a Bíblia. Então, ó Deus, nós pedimos que o Senhor nos ajude na compreensão dos textos, o Senhor nos ajude, ó Pai, na compreensão desses estudos, que em nome de Jesus, ó Deus, nós possamos estar com o coração aberto para receber da Tua palavra, receber a Tua mensagem, ó Deus, e que o que eu venha falar aqui não venha de mim, ó Deus, que venha somente de Ti, ó Deus, porque nós queremos ouvir o Senhor, ó Pai, não queremos ouvir o Gustavo, não queremos ouvir a voz de nenhum humano, nós queremos ouvir a palavra do Senhor que vem do céu. Eu te peço que o Senhor esteja presente aqui conosco, nos ajudando em nosso estudo. Amém. Irmãos, vamos continuar então o nosso estudo de Apocalipse, né? Esperança de vida futura. Na última quarta-feira do mês, né? Na realidade, na quarta-feira do mês, a gente sempre faz a exposição de Apocalipse. Nesse ano tem sido somente eu, todas a quarta-feira tem ficado para que eu apresente o estudo do livro de Apocalipse com os irmãos. E o método, como eu tenho apresentado, é fazendo a leitura e a gente está trabalhando aqui uma interpretação junto com as coisas que a gente vem estudado antes, tá? E tirando dúvidas dos irmãos, todos podem ficar à vontade se precisar falar, conversar, tirar uma dúvida, fazer perguntas, que a gente vai estar trabalhando tudo isso junto, ok? Bom, na aula passada, da quarta-feira do mês passado, a gente trabalhou o livro de Apocalipse estudando o capítulo 11, não é isso? 10 e 11, e a gente finalizou aí com a 7ª trombeta. A gente falou das duas testemunhas e finalizamos aí com a 7ª trombeta. E nós entramos agora no estudo do capítulo 12 de Apocalipse, né? É um capítulo bem significativo. Basicamente, nós temos aí um capítulo que descreve um cenário bem interessante da gente analisar. E, de qualquer maneira, é uma imagem assim, um pouco visualmente impactante, um pouco chocante. Se você olhar o que se vê no Apocalipse 12, tem muito do que nós estamos acostumados a ver durante todo o Apocalipse, que são imagens assustadoras. E essas imagens, que são de certa forma assustadoras, elas provocam na gente, às vezes, uma dificuldade de compreensão. Então, quando a gente para poder fazer a leitura do livro de Apocalipse e começa a se deparar com todas essas imagens, a gente acaba tendo uma certa dificuldade de mentalizar aquele acontecimento no decorrer da história. Como a gente está vendo em todos os nossos estudos, o livro de Apocalipse, ele não fala apenas do que ocorreu, do que vai ocorrer, tá? Isso é um erro. Estou vendo algumas pessoas novas, então por isso que é sempre bom dar um resumozinho bem rápido do que a gente já estudou. Mas nós entendemos que o livro do Apocalipse, ele fala de um período na história. Então, muitas coisas do livro de Apocalipse, elas já aconteceram, algumas estão acontecendo e outras irão acontecer. Então, não é um livro para você ver o futuro apenas, mas é um livro que vai te posicionar na história. Ele vai te posicionar na história do desenvolvimento do Evangelho. Então, nós temos no livro de Apocalipse um período, e esse período ele é descrito de forma a mostrar que no decorrer da história nós temos uma série de acontecimentos, e esses acontecimentos eles soam para a gente como marcos, né? Então algumas coisas aconteceram na história e elas são bem marcadas em Apocalipse. No capítulo 12, eu vou fazer uma leitura breve aqui.
E os irmãos, por favor, acompanhem. Livro de Apocalipse, capítulo 12. Só relembrando mais uma coisinha que a gente sempre fala, nós temos a gente entende que o Apocalipse, ele é uma revelação cíclica, ele é uma revelação que ela é feita e a determinado momento ele retorna a explicar aquela mesma coisa de pontos de vistas diferentes. Então nós falamos que o Apocalipse, nós entendemos que no Apocalipse nós temos 7 sessões paralelas do período da história, né? Desde a vinda de Cristo até o fim do mundo. Então, todos esses acontecimentos, eles são separados, né? Nós temos ali uma imagem, depois se a Tati achar, eu não sei se você tem fácil aí, Tati, aquela imagem das 7 sessões paralelas, mas nós conseguimos, né, alguns estudiosos, né, no nosso caso aqui, a gente pegou com o reverendo Leandro Lima, mas ele tem lá a separação das sessões paralelas de Apocalipse. E uma dessas sessões, ela começa no capítulo 12, ok? Vai do capítulo 12, 13 e, se eu não me engano, 14. Isso, 12, 13 e 14. Bom, entender essas sessões, elas são importantes para que nós consigamos entender quando a história começa, quando a história termina, quando uma determinada ação é finalizada e ela recomeça uma nova contagem. Não entender isso pode prejudicar um pouco o discernimento de algumas etapas do livro do Apocalipse, e isso vai causar uma compreensão errada, e às vezes até as pessoas acabam entendendo que o mundo vai acabar mais de uma vez, né? É como se você tivesse aí vários finais do mundo. Se você ler Apocalipse, você vai perceber que pelo menos 7 vezes o mundo acaba, tá? 5 você vê de maneira muito clara. Então, como que funciona você ler um livro, né? Ler o livro do Apocalipse e você vê tantos finais sendo contados? A gente entende que esses finais, eles são explicados de forma diferente. Então você lê um trecho, depois você tem a explicação daquele trecho com detalhes em um determinado momento, depois você tem uma nova explicação com detalhes voltados para outro momento. Nós vemos aqui no Apocalipse, até agora, né, até o dia de hoje, a gente fez a leitura e a gente percebeu que no início você tinha uma visão mais do céu, como seria o período da história, desde a vinda de Cristo até o final dos tempos, meio que uma visão do que estava acontecendo no céu, depois acontecendo o pós-Cristo, depois acontecendo na terra, tal. Então a gente vê pontos de vista diferentes, e quando estiver chegando lá no final de Apocalipse, a gente vai perceber que o fim dos tempos, ele tem uma riqueza de detalhes mais explicadas. Então você vai chegando cada vez mais no fim do Apocalipse, e o fim do fim, ele começa a ser melhor explicado. Bom, fazendo a leitura do capítulo 12, então, que é o início de uma nova sessão, a gente vai compreender o seguinte. Bom, deixa eu fazer a leitura. Viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés, e uma coroa de 12 estrelas na cabeça, que, achando-se grávida, grita como dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Viu-se também outro sinal do céu, e eis um dragão, grande, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas dos céus, as quais lançou para a terra, e o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde havia Deus preparado lugar para que nela a sustentasse durante 1260 dias. Tá? Isso aqui, essa parte a gente já viu na aula passada, mas eu vou dar uma explicada de novo, tá? Se os irmãos quiserem participar. Aqui a gente tem um início de capítulo 12, é uma visão estranha, às vezes
você vê alguns estudiosos colocando isso como sendo a vinda do anticristo, coloca como sendo diversas coisas, mas não é um texto tão difícil de se compreender. Aqui a gente tem a questão de quando que isso aqui ocorreu. Quando a pessoa lê Apocalipse com a tendência de achar que as coisas irão acontecer, você fica esperando as coisas. Então, quando você lê, viu-se um grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida de sol com a lua, então você fica naquela expectativa, vai chegar um dia onde vai ter um sinal no céu, e vai ter essa situação dessa mulher e tal. Quando você tem essa visão, isso te atrapalha a ter uma compreensão exata do que aconteceu. Essa cena aqui, ela está claramente mostrando o nascimento de Jesus Cristo. Então nós temos aqui a questão do sinal no céu, que a gente pode entender como sendo talvez a estrela de Belém, tá? Uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Essa representação da mulher aqui é uma representação da igreja, ok? Tanto a igreja do Antigo Testamento quanto a igreja do Novo Testamento. Aí você fala, gente, como é que você está dizendo aqui que é a representação da igreja? Como que a gente pode saber? A igreja costuma ser tratada como mulher, tá? A Bíblia sempre trata a mulher, a noiva, a igreja, ela é tratada como mulher, e essa está vestida com sol, com a lua debaixo dos pés, e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Essa coroa de 12 estrelas, ela está fazendo referência às 12 tribos de Israel. Então nós temos aí uma situação onde a igreja, tá, do Antigo Testamento, a igreja está está chegando o momento da igreja entregar, né? Ou seja, está chegando o momento onde tudo aquilo que aconteceu desde Abraão, toda aquela igreja, toda aquela religião, vai chegar num momento onde Cristo vai vir. Então a promessa, né, citada na Bíblia em várias partes, né, inclusive no livro de Daniel, onde fala exatamente aquele momento, né? Então nós temos aí um momento específico da igreja onde Cristo nasce, ok? E a mulher, a igreja católica costuma colocar como sendo Maria, tanto que se você vê Maria, aquela imagem de Maria, ela sempre vai estar com uma coroa de 12 estrelas, tá? Não sei se vocês já perceberam isso, quem é católico já viu a imagem, ela sempre está usando lá aquela coroazinha de 12 estrelas por causa dessa cena aqui, das 12 estrelas na cabeça, e considerando que ela é essa mulher, ok? Na realidade aqui, irmãos, você tem toda uma estrutura religiosa, toda a igreja de Cristo, tá? Ela está trazendo aí o próprio Cristo. Então, o Messias está vindo pela igreja. Bom, e o que está acontecendo de frente para essa igreja, de frente para a mulher, né? Vamos colocar agora como sendo o nascimento de Cristo, né? O que está acontecendo ali? Satanás, ele está tentando impedir que aquilo aconteça, ou tentando devorar o filho, tá? A igreja, Satanás, ele sempre tentou atrapalhar a linhagem de Cristo. Então, em todo momento, a gente vê o povo de Israel se rebelando, a linhagem de Abraão, Davi, né, leão da tribo de Judá, nascido em Belém, tal, todas as profecias, Satanás ele sempre tenta fazer alguma coisa para que Cristo não consiga nascer, ou que alguma coisa dê errado nos planos de Deus, e a gente sabe que isso não é possível, né? Então, irmãos, nós vemos aqui uma representação de Satanás, quando ele está dizendo, ó, viu-se também outro sinal no céu, um dragão grande e vermelho com 7 cabeças, 10 chifres, e na cabeça 7 diademas. A questão numérica, que ela sempre é muito importante no Apocalipse, a gente sempre vai ver o número 7 sendo muito repetido. Então aqui a gente percebe o dragão tentando devorar a criança. Irmãos, no versículo 4, ainda fala que a cauda desse dragão arrasta a terça parte das estrelas do céu, a quais lançou para a terra, e o dragão se deteve em frente à mulher que estava para dar à luz. Vocês compreendem que essa terça parte aqui das estrelas do céu está se referindo aos anjos? Vocês chegaram a associar isso em algum momento?
os anjos, então, a Bíblia fala, né, Satanás, ele carregou a terça parte dos anjos, a terça parte dos anjos dos céus, eles se corromperam com Satanás. Então, Satanás, ele levou toda essa equipe com ele, e hoje, Satanás, ele tem aí uma grande quantidade de seres malignos que o acompanham, que são esses anjos caídos. Bom, aí falando que nasceu-lhe, pois, um filho varão, no versículo 5, que há de reger todas as nações com cetro de ferro, ou seja, com poder, né, com autoridade. E o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. Então Jesus morreu, foi até o trono de Deus, e a mulher fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado o lugar, para que nele a sustentasse durante 1260 dias. Esse 1260 dias é equivalente a 3 anos e meio. Esses 3 anos e meio, então, eles são o período onde a igreja vai ser regida por cetro de ferro, que no caso é o próprio Jesus Cristo. Então, hoje, nós vivemos o período, vamos colocar de 1260 dias, tá? Esses dias, eles são equivalentes aí aos 3 anos e meio que eu tinha citado, dando um total de 7 anos, que daria, tipo assim, um período da igreja de 3 anos e meio, e um período onde Satanás dominaria por 3 anos e meio. Nunca vamos pensar em tempo na Bíblia como se fossem coisas iguais, né? Tipo assim, 3 anos e meio de Cristo reinando, 3 anos e meio de Satanás reinando, então é mais ou menos o mesmo tempo para os dois lados. Não, isso só está sendo equivalência de períodos, ok? Então nós temos um período e outro período, o período que Satanás estaria com mais autoridade, né, digamos assim, ele é um período curto, segundo a própria Bíblia fala um pouco mais para frente. Ok, irmãos? Então, essa cena aqui de Apocalipse 12 é uma cena que ela é bastante clara se você começar a olhar esses detalhes. A luta que Jesus teve, ele não vai acontecer ainda. A gente fica pensando, Jesus vai vir e vai derrotar Satanás, vai derrotar a morte, a besta, a meretriz, todos eles serão jogados no lago de fogo, a gente vai ver isso bem lá para frente, mas essa não vai ser uma luta, né? Não vai ter uma disputa ali, tá? Porque Jesus ele vai chegar finalizando mesmo, né? É uma luta completamente desigual. Não vai ter uma disputa no final dos tempos, onde Jesus vai ter uma batalha de espadas com Satanás e Satanás tendo alguma chance de acertar Jesus. Ali não tem mais disputa. O final dos tempos é Jesus chegando para finalizar tudo, ok? Bom, aonde foi a luta então de Jesus? Nós sabemos que a luta de Jesus foi na primeira vinda. Foi quando Jesus lutou sozinho, mesmo tendo todo o exército de anjos ao seu lado, Jesus batalhou sozinho. Ele a luta de Jesus foi algo individual, ele não pecou, ele viveu uma vida sem pecados, cumpriu a lei e se sacrificou para poder tomar essa autoridade na terra, né? Essa autoridade que antes era de Satanás. Satanás tinha conquistado esse direito. Então Jesus ele tomou esse direito de Satanás a partir do momento que ele tirou a posição de Satanás de acusador. Então Satanás agora não é mais acusador, apesar do nome, se eu não me engano, acho que é diabo que significa acusador. Mas ele não tem mais esse posto. Por quê? Porque Jesus já morreu pelos nossos pecados, então nossa dívida já está paga. Uma dívida paga, você não pode ter uma pessoa te cobrando uma dívida que já pagaram. Tipo, não foi você que pagou. Não importa. Se alguém aqui tiver uma dívida e um outro irmão chegar e falar, não, ele deve R$50 ali na padaria, e chegar um outro irmão e falar, não, estou pagando a dívida dele aqui, R$50. Ele não vai reclamar que o dinheiro não está vindo da pessoa, né? A pessoa teve a dívida dela sanada por outra pessoa que tinha a moeda suficiente para pagar. Então ela tinha condições de efetuar aquele pagamento. Nós, como pecadores, não tínhamos condições de pagar o preço para merecer a entrada no céu. Então, não tendo condições de pagar,
nós dependemos única e exclusivamente do sangue de Jesus tendo pago os nossos pecados. Então, quando a Bíblia estiver falando aqui que os escolhidos, né, o povo de Deus que estará no céu e não havia pecado neles e não se via mácula no coração deles, você vai ler isso, tá, na frente aqui em Apocalipse, falando de nós, que nós não tínhamos pecado, não tínhamos mácula. Mas por quê? Porque aquela dívida que do pecado que nós tínhamos, ela está paga. Então, se a dívida está paga, eu não posso falar que existe uma dívida. Então, por mais que nós tenhamos pecado durante a vida, nosso pecado foi pago pelo sacrifício de Jesus, ok? Então, isso aí tem que ser bem claro. E nós precisamos entender que a luta de Cristo mesmo foi lá na cruz. A luta, a batalha, vamos colocar assim, não vou falar batalha do século, porque não é século, né? A batalha de toda a história da humanidade, toda a história da criação, ela aconteceu na cruz. Então, aquele foi o momento, tá? Então, se você tiver que, quando nós estivermos nos céus e estivermos falando sobre isso, se Deus quiser, estivermos conversando sobre o Evangelho, sobre as coisas que aconteceram, a gente vai estar falando, talvez assim, olha, mas o momento de toda a história da criação foi a cruz de Cristo. E isso a gente vai ouvir e vai entender melhor todo esse significado que hoje nós não temos condições de alcançar o entendimento suficiente para compreender o que aconteceu na cruz. Nós só temos assim, né, pedimos misericórdia, nós agradecemos a Deus porque nós entendemos que a cruz é que nos salvou, mas muito de todo aquele significado a gente só vai entender mesmo depois, porque foi algo absurdo, o que Deus entregou, tá? Nós não temos nada que possa comparar com isso que Jesus fez por nós. Então, irmãos, entendendo que a luta foi essa, o que vem depois é só vitória, tá? Uma derrota que nós possamos, né, falar assim, não, nossa vida está difícil, está complicada, a igreja está sendo atacada por todos os lados, nós temos irmãos aí no Oriente Médio, na Coreia do Norte, em vários países que estão sofrendo muito com isso, então a gente coloca, a batalha está difícil e tal, não, mas a batalha já foi vencida. Essa disputa, essa batalha que nós estamos tendo é pela proclamação do Evangelho para informar uma vitória que já aconteceu, né? Nós não estamos lutando para vencer, nós estamos lutando para mostrar que já vencemos, tá? Então, nós vemos aqui que Cristo, ele foi até o trono de Deus, e a partir do momento onde Cristo foi ao trono de Deus, Deus entregou essa autoridade para Cristo. A gente percebe isso aqui no final do capítulo, do versículo 5, né? Há de reger todas as nações com cetro de ferro. Isso aqui já estava escrito algumas vezes aqui para trás. Essa mesma história, esse mesmo momento, ele está descrito aqui, ó, na visão do trono de Deus, no capítulo 4, a gente enxergou esse momento aqui nas outras sessões paralelas de Apocalipse. Então isso é muito interessante, você associar, olha, esse momento aqui, ó, ele é aquele momento onde Cristo vai até o trono de Deus e Deus passa o livro dos decretos dele, né, onde a Bíblia está escrito, e Cristo tomou o livro da mão daquele que estava sentado, né, no caso de Deus. Então, aquele momento onde Cristo recebe esse livro, ele é esse momento que não mais está escrito com detalhes. Então, lá no capítulo 12, que a gente está lendo agora, ele simplesmente está falando que Cristo agora tem autoridade para reger todas as nações. Então, agora, Cristo é que manda, né, em tudo. Cristo recebeu a mesma autoridade que Deus. Então, acontecendo isso aqui, você pode entender que é o mesmo momento caracterizado na entrega do livro para Jesus. Então, é por isso que a gente fala das sessões paralelas. Se você entende que aquilo lá aconteceu antes, você fala, então, peraí, Cristo recebeu o livro dos decretos de Deus. Aí você continua lendo tal, depois fala assim, Cristo vai reger as nações, poxa, vai ficar entregando autoridade, tirando autoridade, como é que funciona isso? As coisas, elas se repetem, e se você colocar que uma coisa aconteceu após a outra,
se você colocar algo, pensar de forma errada, isso pode atrapalhar bastante a nossa compreensão de algumas outras coisas aqui. Bom, a gente percebe no versículo 7 a questão da luta, né? Os anjos pelejam no céu contra o dragão, a vitória de Cristo e do seu povo. Então aqui, ó, versículo 7 do capítulo 12. Houve peleja no céu. Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia, não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Então ouvi grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus, a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Por isso, festejai, ó céus, e vós, os que neles habitais. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Irmãos, esse momento especificamente está relacionado com a ascensão de Cristo aos céus. Então, após Cristo vencer e chegar ao trono de Deus, ou seja, Cristo morreu na cruz, foi ao trono de Deus, recebeu essa autoridade de Deus, e durante um bom tempo, né, se eu não me engano, 40 dias, eu não lembro o período, mas é bom quando o pastor está aqui embaixo, né, pastor? Que aí ele dá essas tiradas, assim, não foi tantos dias, ele sabe direitinho. Mas durante um período, Cristo ficou aparecendo para os seus discípulos aqui, para as pessoas. Cristo conviveu um tempo após ser ressuscitado. E depois desse tempo, ele foi elevado aos céus, na frente de todos, e é onde o pessoal entende, né, a maioria dos teólogos entende, que esse é o momento onde teve a batalha no céu. E por quê? Porque até esse momento, Satanás, ele tinha livre acesso ao céu, ele ia para qualquer lugar, tá? Satanás podia estar aqui na terra, ele ia no céu, ele conversava com Deus, claro que dentro das limitações que ele tinha, não é só chegar falando, tal, abrindo a porta, né, no escritório lá, tal, não sei como é que é, mas não é só você chegar falando, você tem todos aqueles recursos ali, talvez tem que pegar alguma senha, exatamente como funciona eu não sei, porém a Bíblia trata Satanás como sendo um dos anjos que estavam presentes em vários momentos no céu. Então Deus, ele trata com os anjos, inclusive os anjos caídos, ele trata como, não como os outros em relação ao que... eu queria que vocês entendessem que, tipo, Satanás, ele tinha, digamos que o crachá para poder estar lá em cima, né? Ele poderia estar no céu, porque ele tinha o direito de fazer isso. A função dele era acusar. Ele não ia ficar acusando aqui de baixo. Ele chega lá em cima e fala aqui, ó, fulano tá, tipo assim, Senhor Deus, lógico, excelência, né? Mas ele falava, ó, fulano está fazendo isso, fulano fez aquilo, fulano tem que morrer. Oi? Pode falar, Alex, pega o microfone aí, você me ajuda sempre. Exatamente. Já viu? Olha lá o que ele está fazendo, ó. Tem que morrer. Tem que morrer. Não pecou, não tem que morrer. O salário do pecado não é a morte? Então, está fazendo isso, tem que morrer. A função dele era acusar. Irmãos, esse acesso que ele tinha no céu não era algo confortável. Você parar para analisar, não é algo muito confortável. Você fala, pô, o mauzão de todo o universo aí e tal, fica no céu, pode ir lá, pode voltar. Sabe, sinceramente, não é uma situação que é comum ou correta, né? Isso seria corrigido. E Satanás, ele conquistou esse direito a partir do momento que ele incitou o pecado no homem e o homem caiu por meio dele. Uma coisa que é muito importante a gente ver é que está dizendo aqui no versículo 9, e foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo.
Irmãos, é aqui que se descobre que aquela serpente, antes era só suposição, tá? Ah, aquela serpente é Satanás, todo mundo sabe que a serpente do Éden é Satanás, mas no livro do Apocalipse é que a gente tem a confirmação, ó, lá de Gênesis e Apocalipse, lá em Apocalipse é que a gente tem a confirmação de que aquela serpente que enganou o homem é que é Satanás. Então, aqui você tem a relação de um com o outro. Então foi ele, essa serpente que vai ter a cabeça pisada. Lógico que dava para saber quem era essa serpente, porém, na Bíblia, a gente só encontra essa explicação aqui que é precisa, fala a antiga serpente chamada Satanás ou diabo. Então, a partir do momento que está escrito aqui que o grande dragão foi expulso, e isso aqui, gente, esse momento, ele veio após o momento anterior. A gente tem que ter cuidado no Apocalipse, quando você fala, ó, isso aqui aconteceu primeiro, depois aconteceu isso. Por quê? Porque a gente pode estar interferindo em sessões paralelas, né? Tipo, pô, o mundo acabou, então isso aqui veio depois do fim do mundo, tal. O que a gente tem que entender é que dentro do capítulo 12, essas coisas que estão acontecendo, elas são sim sequenciais. Então, a expulsão de Satanás foi após os primeiros 6 versículos anteriores do capítulo 12, que informam que Jesus venceu essa batalha. Então, quando Jesus venceu essa batalha, o que veio depois? Veio a luta no céu para a expulsão de Satanás. Então, enquanto Jesus estava conosco, né, no sentido físico, né, quando Jesus estava com os discípulos, né, nos evangelhos, eu não lembro exatamente em qual parte, né, mas eu acho que o Alex é capaz de falar na hora que eu estiver citando aqui, mas Jesus tem meio que um devaneio, ele fala assim, via Satanás caindo como uma estrela, ele fala até num verbo diferente, assim, via Satanás, tipo assim, como se Jesus estivesse tendo uma visão do que estava para acontecer, que é Satanás sendo expulso do céu. Essa descrição aqui da queda de Satanás, que aconteceu depois daquele momento que Jesus está falando isso com os discípulos, né, um tempo depois, ela está descrevendo a expulsão de Satanás, por quê? Porque a função de acusador não tinha mais sentido, tá? A função de Satanás no céu, ela não tinha significado, porque você não precisa mais de um acusador se você tem já se Jesus agora é a autoridade e aquele que crê em Jesus está salvo e tem seus pecados pagos. Irmãos, quando você entende que Satanás perde a sua função nesse momento, ele fica perdido, ele não sabe muito bem o que fazer, porque Satanás ele quer o quê? Ele quer ver o homem se dar mal, ele quer prejudicar o ser humano. Antes disso, Satanás ele tinha, sim, além do direito de ser o acusador, ele tinha domínio sobre as nações, ele tinha domínio sobre todo o povo, todo o mundo, exceto os que foram chamados ali a partir de Abraão, eles eram de Satanás. As nações, elas eram do diabo. Aí quando você vê lá, o povo lá, moabitas, sabe, os filisteus, aí você vê aquele monte de povo lá, não sei o que, adorando vários ídolos, inclusive, assim, a gente tem que entender que Satanás, esse povo era dele e era sitiado, inclusive, tá, gente? Quando a gente vê em Tessalonicenses, quando fala sobre os dominadores desse mundo tenebroso, tal, isso não existe mais essa questão, tá, gente? Aqui quem manda, né? Tem até umas pastoras por aí falando, não, a gente tem que descobrir qual é o demônio que manda nessa região, para poder a gente fazer uma oração específica para esse tipo de demônio aqui. Tem umas maluquices dessa por aí, tá, gente? Mas antes de Jesus receber essa autoridade, tudo indica que realmente os povos eram sitiados com determinados tipos de poderes malignos, determinados tipos de anjos ou demônios, né? Determinados tipos de demônios. Então, existia
influência maligna sobre todo o planeta que nós não temos noção hoje, a gente não tem condições de saber o que era. Tá? Nós não temos como saber, porque nós vivemos num mundo governado exclusivamente por Deus, sempre foi, tá, gente? Mesmo que Deus sempre governou, mas tinha uma diferença na questão do diabo e seus comparsas terem autoridade e domínio. Então eles tinham esse acesso, eles tinham algumas funções específicas ali do que eles podiam fazer, do que não podia. A gente nunca tira a humanidade da autoridade de Deus, mas a gente também entende que Satanás e os demais demônios, também tinham um certo domínio embaixo, claro, da autoridade de Deus, mas eles tinham a função deles. Tá? Quando Jesus vence na cruz, isso acabou. E Satanás ele é expulso do céu, junto com esse terço de anjos, e eles passam agora a ficar pela terra, meio que, tipo, o que a gente faz? Agora a função do diabo é só atentar a nossa vida mesmo, tá? Ele e os demais demônios, eles só querem fazer o mal, tá? Claro que nós somos do Senhor, a gente não precisa ficar tendo medo, tá? Mas hoje o que o diabo quer é atentar, incomodar e ferir a igreja de Cristo. Quando nós caímos, quando nós pecamos, sob, lógico, influência de Satanás, que, digamos assim, tenta fazer, né, ele tenta nos fazer pecar, ele está ferindo a Deus indiretamente. Né? Ele tenta, de alguma maneira, fazer com que isso incomode a Deus, é como fazer um mal para um filho nosso, né? A gente sabe, às vezes é melhor fazer até com a gente do que com o nosso filho. Então, irmãos, aqui nós estamos vivendo hoje uma realidade, tá, que nós não temos, isso acaba tirando um pouco da compreensão para a gente do que era antes. Tá? Então, tudo que a gente vai falar antes é meio que supondo de acordo com o que a gente vê na Bíblia. Tá? A gente vê uma coisa bem clássica, eu acho que eu já falei isso algumas vezes aqui na igreja, é quando o anjo Gabriel tenta chegar a Daniel para poder falar com ele. Daniel ora, pede que o anjo converse com ele, pede uma orientação a Deus, e o anjo demora alguns dias para... Quantos? 21 dias. O anjo demora 21 dias para chegar, e Daniel fala, poxa, eu orei 21 dias atrás, você só está chegando agora. Aí ele fala que teve dificuldade para passar pelo príncipe da Pérsia, né, Alex? Príncipe da Pérsia, e teve que esperar Miguel chegar para poder guerrear com ele, para permitir que o anjo Gabriel chegasse até Daniel, até o profeta Daniel. É uma história bem assim, tipo, caraca, então será que tinha isso? Porque hoje a gente pensa, tipo, Deus fazendo assim e pronto, acabou, né? E naquela época a gente tinha eles, olhando por essa situação, a gente entende que realmente o mundo, as áreas eram dominadas, tá, por esses demônios, e Deus ele separou em especial uma pessoa, que no caso foi Abraão. Abraão ele foi chamado, e pela fé de Abraão, pelo que Abraão fez, né, em relação ao seu filho Isaque, toda a descendência dele foi abençoada, não a questão genética somente, tá? Mas os descendentes de Abraão, eles pelo ato de Abraão, eles receberam essa separação por Deus. Então, o povo de Israel, ele era o povo de Deus no meio de um planeta onde todos eram influenciados por demônios e por Satanás, tá? Então, assim, a gente entende que o povo de Israel, que é essa mulher, que a todo tempo foi perseguida pelos outros povos, né? A gente sempre vê Israel, sempre batalhando contra os povos, sempre todos querendo destruir Israel, porque desde o princípio Satanás sabia que era dali que viria o Messias, né? E mesmo assim, o Messias, quando chegou, o próprio Satanás não entendia muito bem o significado daquilo. Tá? Satanás só passou a entender
o que aconteceu depois de ter acontecido. Sabe quando você fala assim, caraca, estava diante dos meus olhos essa informação e só agora eu consegui perceber, né? Pode acontecer de você passar por isso, e acredito eu que com Satanás foi muito parecido, porque Satanás é que quis levar Jesus para a cruz. Tipo, Satanás pensou, poxa, Jesus está aqui, vai ser o rei. Não, claro, todos os demônios, todos sabiam quem era Jesus e a autoridade dele, e a gente vê isso muito claramente quando a gente lê o Novo Testamento e percebe que tantos demônios, né, chegavam quando via Cristo, até gritava e falando, tu és o Cristo, o Filho de Deus, e não sei o que, os próprios demônios, entre aspas, não vou falar louvando a Deus, mas dizendo quem Jesus realmente era. Então, assim, o Satanás, ele sabia quem era Cristo, e ele levou Cristo para a cruz. Satanás, ele entrou em Judas, e Judas foi lá e vendeu Jesus, tá? Isso mostra que Satanás meio que não sabia o resultado daquilo, ele achava que Jesus realmente fosse reinar para sempre, fisicamente, igual todos de Israel. Gente, o povo de Israel esperava o libertador, esperava Jesus, esperava o Messias, mas tinha o entendimento que o Messias iria acabar com Roma, ia sentar no trono. Não, mas está dizendo lá no Velho Testamento que Jesus vai sentar no trono e governar todas as nações, sendo Israel a maior delas e tal. Aí você lê isso e o camarada fala, não é certo, se ele é o Messias, Roma vai ser destruída, já pensa na questão física, né, das coisas que iriam acontecer, pensa num reinado terreno, e foi algo completamente diferente o que aconteceu. Ninguém esperava que fosse assim, até os apóstolos demoraram a entender o que tinha acontecido. Até após a ressurreição de Cristo, em algumas conversas, Cristo fala assim, poxa, vocês ainda não entenderam? Aí quando vem o Espírito Santo, lá em Pentecoste, é que para eles é revelado, e eles passam a ter um entendimento, vem do céu o entendimento disso. E Pedro, em Pentecoste, tem aquela pregação sobre o Evangelho de Cristo maravilhosa, né? Então, irmãos, o próprio Satanás levou Cristo para a cruz, mas ele não sabia que aquela ali seria a derrota dele. E quando Cristo morreu, que Satanás achou que fosse comemorar alguma coisa, foi quando ele percebeu que tinha dado tudo errado para ele, e que aquilo ali era o plano de Deus. Deus sempre surpreende a gente. Deus sempre vai pegar, se você acha que vai ser, não, Deus disse isso, não sei o que tal, eu li, Deus teve uma palavra para mim, vai ser desse jeito e tal. Irmãos, Deus sempre é surpreendente. Sabe quando você assiste aquele filme, você fala assim, não, isso aqui só pode acontecer isso, aí chega no final, você, nossa, muito melhor do que eu imaginava. Deus age dessa forma, sempre é melhor do que você imagina, sempre vai ser algo que te surpreende. Então você pode esperar isso de Deus, você pode esperar as coisas acontecendo na sua vida de maneira a te surpreender, ainda que você não consiga enxergar isso, tá? E às vezes vai demorar a você entender que aquilo ali é uma bênção. Eu tenho certeza que quase todos aqui, principalmente os mais velhos, já passaram por experiência de falar assim, olha, eu não consegui entender que aquilo ali era bênção para mim naquela época, eu só consigo ver que aquilo é bênção para mim hoje, depois de maduro, depois de entender melhor. E Deus tem uma visão de cima, né? Deus tem uma visão muito além do que a gente possa imaginar. Continuando aqui, está falando que os anjos venceram por causa do sangue de Cristo, no versículo 11. Então você vai ver que o sangue do Cordeiro, né? Que está o sangue do Cordeiro, ele foi determinante para a vitória a vitória dos anjos de Deus contra os anjos do mal, tá? Então esse foi um fator determinante, principalmente porque Cristo passou a ter autoridade. E, gente, quando a Bíblia fala que Jesus é justo, Deus é justo, ok, mas Deus é amor. Tem como você agir com amor de algumas maneiras, continuando a ser justo? Será que, por exemplo, se seu filho fez algo errado, você tem que corrigir, mas tem que corrigir com amor. É uma situação complicada você aplicar a justiça tendo amor. Um exemplo básico é tipo, a pessoa matou outra pessoa, né, igual no Antigo Testamento, olho por olho, dente por dente. Não, então essa pessoa tem que ser morta também, porque ela tem que pagar pelo mesmo preço, tem que ser o sangue pelo sangue do outro aí.
Como que você executa justiça sendo complacente com uma situação, sendo que você vai deixar de ser justo? Então, a gente tem uma linha muito tênue entre a justiça e o amor, porque o amor do pai, da mãe, ele pode ser algo que não realiza justiça. Agora, para Deus não pode ser assim, porque Deus não erra. Então, se Deus é 100% justo e é 100% amor, Deus tem que tomar atitudes de amor, não ferindo a sua própria justiça. É uma situação que, para nós, tranquilo, não, eu errei e tal, foi mais, passei a mão na cabeça do meu filho, tal, aceitei algumas coisas, ou relevei algumas coisas, eu não estou realizando justiça, somente amor, eu não consigo juntar as duas coisas, e Deus conseguiu. Deus conseguiu como? Com o sacrifício de Cristo, como eu expliquei logo no início, falando que a dívida foi paga pelo sangue do Cordeiro, pelo sangue de Jesus. Então, esse versículo 11, onde fala que os anjos venceram, é porque Satanás ele passou a não ter mais o direito de acesso, que eu falei há pouco tempo, né? Ele não tem mais o crachá, ele não pode mais ir para o céu. Então, acabou aquela, não vou dizer obrigação para Deus, porque Deus não tem obrigação de nada, tá, gente? Deus faz o que quer. Porém, Deus fazendo o que quer, ele consegue encaixar, ele consegue fazer perfeitamente o que é justo, tá? Então, Satanás ele tinha acesso ao céu porque ele tinha o direito de fazer isso. E em determinado momento, quando Cristo venceu, ele passou a não ter mais o direito de fazer isso. Então, foi quando Deus colocou os anjos para lutarem contra os anjos do mal, contra os demônios, e a partir daí eles foram derrotados. Deus podia ter feito isso antes? Deus pode qualquer coisa. Mas isso, de certa forma, iria ferir a justiça de Deus. Deus poderia derrotar Satanás em qualquer momento podia simplesmente eliminar. Só que Deus, ele precisa manter a justiça, não por causa da gente, que a gente vai pegar e falar assim, olha lá, Deus não está sendo justo, não por causa da nossa avaliação, mas porque Deus, ele é perfeito nele mesmo. Então, a avaliação que Deus faz dele, né? Igual você vê a criação e viu Deus que era bom, e viu Deus que era bom. Deus sempre avalia os seus próprios atos, Deus entende os seus próprios atos, e Ele sabe que Ele precisa ser perfeito por Ele, porque não cabe erro em Deus. Então, é por isso que a gente vê esse plano de Deus acontecendo dessa maneira, e Satanás ele sendo derrotado, mantendo-se a justiça, tá? Quando ele ainda achava que tinha o direito, aí naquele momento ele passou a não ter direito mais de estar no céu, e foi quando ele foi expulso do céu, e hoje o diabo ele está na terra, ele está vagando. Tem ainda versões que falam, não, o diabo foi preso no abismo, tal, por 1000 anos. Essa questão de prisão, né, depende muito como você vê isso, né? Se a prisão são paredes, se a prisão é uma caverna, se a prisão é uma tornozeleira, que você não pode sair em determinado parte de GPS, né, de sinal de GPS. Então, a ideia de prisão ela é algo muito complexo, e isso a gente precisa tentar entender. Muitos entendem que Satanás está aprisionado, e ele realmente não está solto. A gente sabe que alguns anjos malignos, eles estão presos, por causa do que a gente estava lendo nas trombetas, né? Se você olhar um pouquinho para trás, a quarta trombeta, não, a quinta, alguns anjos foram soltos nos momentos finais aí da humanidade, para poder atormentar os homens, e eles estavam presos, preparados para o dia, hora, local, momento específico. Então, a gente sabe que tem anjos presos. Literalmente, eu não sei se Satanás está preso em algum lugar aí, porque a Bíblia também fala que Satanás está ao nosso derredor. A gente tem que ter uma ideia de prisão, a gente tem que entender mesmo o que seria esse conceito de prisão, que a gente vai ver mais para frente. Ok, irmãos? Bom, basicamente eu falei só o início aqui do capítulo 12, a gente finaliza o capítulo 12 na próxima quarta-feira da semana que vem, entra no capítulo 13, tá? Provavelmente a gente consegue entrar já no capítulo 14, eu estou passando na sequência com todos os irmãos, mas a gente vai ter alguns estudos aqui para frente,
que eu vou parar para falar só sobre determinado assunto, né, principalmente quando chegar em milênio e alguns detalhes assim. Ok, irmãos? Acho que alguém tem alguma dúvida, quer fazer alguma pergunta? Acho que eu só falei hoje, nem dei muita oportunidade para vocês, mas se algum irmão tiver querendo tirar alguma dúvida, conversar, fiquem à vontade. A gente não sabe de tudo, graças a Deus que não, né? Eu não sei como que eu me comportaria com isso, mas a gente tenta ajudar e a gente tenta desenvolver os raciocínios aí de maneira a falar melhor aí e compreender melhor a palavra de Deus. Aqui, ó, as 7 sessões, se alguém não estiver no grupo da igreja aqui, conversa com a Tati, com o pastor, eles colocam no grupo para poder compartilhar essa fotinha aqui, que são as 7 sessões paralelas, né, os períodos, né, do capítulo 1 ao 3 de Apocalipse, é uma sessão que tem o início ao fim de todo o trecho aí da história da humanidade, da vinda de Cristo até o final, Apocalipse 4 ao 7, são 7 sessões, 7 títulos. Hoje a gente está no 4, né? A gente está em julho, que é mais ou menos a metade do ano, né? Basicamente a gente está na metade até o desenvolvimento final do ano, todas as quartas-feiras a gente tenta chegar aí até o último, acredito que está indo muito bem, a gente vai chegar no capítulo 7, tranquilo aí, capítulo não, na 7ª sessão, né? Beleza. Irmãos, eu vou fazer uma oração, finalizar. Deus os abençoe, levem todos vocês em paz. Senhor Deus, obrigado, Deus, por mais um dia falando um pouquinho da Tua palavra, mais um dia aprendendo do Senhor. É muito bom, ó Deus, poder entender algumas coisas. Claro que algumas a gente pode ficar um pouco carente, né, não entender perfeitamente, mas o nosso objetivo é entender a Sua verdade, ó Pai. Nós não queremos saber de nada que não venha do Senhor, que o que não vem do Senhor, ó Deus, se não for proveitoso para nós, que seja lançado fora. Mas eu gostaria que, em nome de Jesus, o Senhor esteja abençoando cada irmão aqui nessa noite, abençoando seus lares, suas famílias, ó Deus, abençoando essa noite de descanso para o dia de amanhã. Que em nome de Jesus o Senhor esteja cuidando de cada coração aqui, incentivando, ó Deus, a estudar cada dia mais a Sua palavra. Obrigado por tudo, pela Tua graça, pelo Seu amor sobre nossas vidas, em nome de Jesus. Amém.